eu sou Cecília Henriques, coordenadora financeira na Observe, e você está acompanhando a Observe 2020, primeira conferência brasileira sobre pesquisa de experiência. A seguir, a gente exibe a palestra da Isa Barbosa, paulista, filha de baianos, que é formada em Design Digital e UX Research no Banco BV. A Isa começou a fazer pesquisa há 4 anos, mas no último ano passou a se dedicar integralmente a essa atividade. Para todos nós, a pandemia trouxe novos desafios de pesquisa. A Isa vai nos contar agora como ela recorreu a novos métodos e adaptações para conseguir as informações que o time de desenvolvimento de produtos precisava, quando as entrevistas presenciais e remotas foram suspensas. Após a palestra, teremos uma sessão de perguntas ao vivo com a Isa Barbosa e um momento para debate entre os participantes sobre o tema. Com vocês, Isa Barbosa. Oi, gente, aqui é a Isa, sou ex-research no Banco BV e lá eu cuido da tribo de veículos. Bom, o Observe me procurou para falar um pouquinho sobre como foi fazer pesquisa na pandemia, na quarentena, lá no banco. Bom, como dizem, né, na verdade o ano só começa mesmo ali depois do carnaval. E justamente quando a gente estava começando o ano, retomando as atividades, né, planejando, se programando, enfim, tudo mais, pensando realmente no ano, os casos de Covid começaram a pipocar e com isso, né, nós vimos dentro da pandemia, né, não só o Brasil como o mundo. 2020 não começou e com a quarentena quem pôde ficou de home office, como no meu caso. Mas a gente sabe que muita gente não conseguiu, né? Além de não conseguir ter ficado no home office, viu ali sua renda, o seu emprego indo por água abaixo. Então, do dia para a noite, essas pessoas perderam condições ali financeiras e a vida mudou bastante para essas pessoas. E aí acho que vale super a gente considerar um pouco disso, porque eu acho que para muita gente do mercado teve assim uma instabilidade, né? Algumas pessoas a gente entende que perdeu emprego, teve realocação ou ainda está procurando, mas no geral, assim, pelas pessoas que eu conheço, a maioria teve estabilidade. E a gente tem que considerar que a maioria das outras pessoas nas outras profissões não tiveram essa estabilidade, né, na hora de fazer pesquisa. Eu acho que tem um pouco desse paralelo. Então, eu acho que vale super aqui fazer um exercício que eu gostaria de fazer com vocês, da gente se colocar no lugar dessas outras pessoas, né, de uma forma assim verdadeira, né, não aquela coisa, empatia, não, vamos pensar de fato nisso. Imagina então uma mãe que está ali à tarde com os filhos sentada no sofá vendo a sessão da tarde e o telefone toca. Quem é que tá ligando, né? A gente já não tá na cultura hoje de receber tanta ligação. E aí quando o telefone toca, ela vê lá o número desconhecido, ela pensa: primeiro, quem está ligando, e aí nessa questão de quem está ligando será que é a empresa de energia ligando para falar que vai cortar a luz porque não foi paga a conta? Será a empresa de cartão de crédito, né, falando que ela não pagou ali a parcela, que vai correr juros da fatura? Será a escola dos filhos dela entrando em contato para anunciar que os filhos não vão poder mais fazer a aula online porque a mensalidade não foi paga? Imagina o impacto que isso vai ter na vida dessa mãe e dos filhos. E ainda a gente pode considerar, pensando em setor financeiro, será que não é o banco ali anunciando que o carro da família vai ser penhorado, né? Vai para busca e apreensão? Porque a gente entende que esse tipo de negócio, dando ali 1, 2 meses, 3 meses, dependendo do banco, sem pagar, o carro já vai para busca e apreensão e você perde ali todo o investimento que você fez em torno disso. Então acho que são muitas questões para essa pessoa considerar pelo simples telefonema de uma pessoa desconhecida. E aí, trazendo isso ainda para outros cenários, agora, assim, mais no final da quarentena, a gente fez uma retomada de fazer pesquisas e o que as pessoas mais faziam, as poucas pessoas que atendiam a gente, né, e estava lá ainda escrito BV na ligação, elas diziam já: nossa, eu tô devendo alguma coisa, eu paguei a parcela. Ela nem falava oi, ela já ia falando que pagou, que, enfim, que estava em dia. A preocupação da cobrança existia ali naquele cenário. Então acho que ainda foi e ainda é muito delicado para esse assunto, sabe? A gente tem que ter consciência disso. E aí, indo para redes sociais, bem ali durante a quarentena, o que mais se via nas redes sociais dos bancos, grandes bancos no Brasil, instituições financeiras, eram as pessoas ali implorando, pedindo que a instituição considerasse o momento que ela está passando, considerasse que ela não está, que ela teve redução de jornada e com isso redução de salário ou que perdeu mesmo o emprego. E que o banco deveria sim considerar isso, porque é um momento difícil para todo mundo. Eu, por exemplo, tive redução de jornada e entendo o que passa na cabeça ali em torno disso. Você começa a falar: gente, será que depois que acabar aquele período do governo, que eu acho que eram 2 meses, será que eu vou ser demitida? O que vai acontecer comigo? Acho que tem muitas questões, é um lado emocional muito tenso, assim. E o Banco Central foi lá, escutou essas pessoas, né, e meio que a sua régua ali para os bancos darem 2 meses
de suspensão nos contratos dessas pessoas. É claro que teve banco que aproveitou e deu 4 meses, tem banco que se você liga, eles vão, enfim, tem um prazo maior, outros menos, enfim, a questão não é essa, mas teve ali o governo, de certa forma, né, através do Banco Central, regulando alguma coisa, dando um alívio para essas pessoas. Então, pensando em banco, instituição financeira, era essencial a gente considerar as questões emocionais dessa pessoa, né, vindas muito ali do financeiro e da perda de emprego ou redução de jornada. Então, aí, financeiro, emprego. E, além disso, considerar o medo da pessoa com a SARS-CoV-19, que isso também gerou uma histeria, de certa forma, né? Todo mundo estava com medo e ainda existe o medo da doença, e não está errado, né? Então, acho que são muitas questões a considerar na hora de fazer uma pesquisa. A gente fez uma espécie de benchmark olhando para fora e para dentro também do país e viu que muitas empresas estavam falando, não é o momento da gente falar, é o momento da gente ir para dados secundários, é o momento da gente procurar outras formas de se fazer pesquisa. E foi através disso que a gente decidiu que não ia fazer ali as entrevistas em profundidade, os estudos um pouco mais profundos com o cliente, né? A gente resolveu respeitar esse momento dele. Bom, a vida das pessoas tinha mudado muito, com certeza, mas pensando em empresa, né, em necessidade de produto, de marketing, das áreas internas que recorrem à pesquisa, tinha ali uma busca por mais informação. Tinha cada vez mais dúvida e mais perguntas sobre o cenário da pandemia e a gente era cada vez mais procurado nesse sentido. Bom, com essa busca por respostas, surgiram algumas perguntas bem centrais, assim. Por exemplo, como que será a fotografia, como que era a fotografia antes da pandemia, como ela está sendo com a quarentena e como é que vai ser depois dessa quarentena, né? Além disso, por exemplo, questões, quais concorrentes estão sendo mais indicados pelos lojistas? Né, num cenário ali de redução de vendas. Então, como que a gente vira e fala para esses times que estão cada vez mais procurando a gente, né, o trabalho não diminui, pelo contrário, aumentou bastante, para ele, como a gente traz resposta para eles sem que a gente pudesse ali, por exemplo, fazer uma videoconferência com o cliente, né, e por que não fazer essa videoconferência? Tanto as questões ali da pandemia, enfim, que a gente já até falei aqui, mas também do nosso lado, nosso cliente em questão tem dificuldade de fazer videoconferência. Então, tinha mais esse fator além, mais essa problemática. Então, eu fui atrás de outros métodos, né? Assim como a gente viu lá fora o pessoal comentando, vai atrás de dados secundários, vai olhar outras coisas. A gente falou, eu particularmente pensei, bom, eu vou atrás de literatura, vou voltar vários livros que eu tinha meio que pausado, vou investigar esse assunto a fundo para trazer formas de trazer uma informação rica, que consiga dar insights que os times vão utilizar, vão usufruir disso de fato, e que que eu consiga dar respostas para eles e não fique ali, né, sem fazer nada. Como substituir ali as entrevistas em profundidade que eu mais fazia com outros métodos. Então eu estava lendo, um dos livros que eu parei para ler foi o Validating Product Ideas, do Tommy Sharon. E é um livro assim que ele tem um foco de pesquisa, mas ele fala muito de produto, né? Foi aí que eu me deparei com um método chamado sampling, que ele é muito baseado nos diários, que a gente conhece muito já dentro de UX, em antropologia, já vi vários exemplos de aplicação, mas é uma evolução desse método que surgiu ali nos anos 80, dentro da psicologia positiva, como uma forma de identificar quais atividades do cotidiano das pessoas traziam mais felicidade. Então, foi a partir dessa interação que eu comecei a entender esse método e fui me aprofundando nele. Bom, como eu tinha comentado, esse método surgiu com os diários. Tem, acho que, vários autores que falam de diários, tanto em antropologia, psicologia, entre outras áreas, mas também surgem sempre uma questão metodológica, ou quão limitados eles são e tudo mais. Pensando no mundo pré-tecnologia, pré-internet, as pessoas ali elas tinham problemas, por exemplo, a gente sabe que as pessoas não sabem o que elas fizeram, né, recentemente, com uma riqueza de detalhes. Elas começam a fantasiar o que foi feito, o que aconteceu em relação à experiência delas. A gente sabe também que, se tratando de diário, as pessoas precisam lembrar que elas precisam, depois de uma experiência, sei lá, toda vez que eu vou fazer um prato na cozinha, eu tenho que anotar como que eu decidi isso, por exemplo. Então, ela sempre teria que lembrar que, ao fazer a atividade, ela teria que registrar. Então, teria o esquecimento disso. E depois, na hora que ela vai parar e sentar para fazer isso, ela tem a questão da memória, que não é exata. Então, acho que tem várias questões metodológicas que acabam dificultando e dificultavam, de fato, a exatidão dos diários. Foi na pesquisa psicológica que esse conceito de diário ganhou ali uma evolução, né, por assim dizer. Então, através da tecnologia, né, os pagers, enfim, eles tinham surgido nos anos 50, né? Pra quem não lembra, pager é não sei nem explicar, gente, eu peguei muito final disso. É um aparelhinho que geralmente os homens colocavam no cinto,
e aquilo ficava apitando e chegavam mensagens, tipo um SMS. Mas os pagers se popularizaram nos anos 80 e foi justamente nessa época que esse conceito ficou mais forte, né? Apesar dos pagers ter surgido nos anos 50, tinha pesquisas super experimentais já usando pagers desde os anos 50, mas foi ali nos anos 80, com a pesquisa psicológica, que isso ganhou aí um gás. E aí, nesses estudos, né, iniciais, as pessoas estavam dentro dessas pesquisas, elas recebiam ali, em determinado horário do dia, um apitinho, né, um aviso, uma notificação, e aí elas tinham uma pergunta e elas tinham que responder naquele instante. Né, bem ao contrário dos diários, no conceito de diário no passado, onde a pessoa recebia isso por correio, ou tinha que buscar, e depois ela tinha que ir lá entregar, e lembrar de preencher, aquela história toda. Então, essa automação da tecnologia trouxe aí um tipo de pesquisa que não dependia da memória, né? Então, a pessoa, ela no mesmo dia ali, mais de uma vez por dia, tinha uma sondagem. Então, sei lá, se fosse a pesquisa do prato que a pessoa cozinhou, né, a gente ali perto do meio-dia ou depois do meio-dia, ela recebia ali a notificação e ela conseguiria falar como ela decidiu que cozinhou o camarão naquele dia, por exemplo. Então, ficou muito mais exato, né? A gente conseguiu vencer barreiras da metodologia e tudo mais. Então, nessa mesma lógica, foi daí que surgiu o método sampling, né? O Experience Sampling Method, que é, enfim, baseado nisso, nessa questão da pessoa receber naquele instante, responder naquele instante. Hoje, né, nas pesquisas de experiência, eu sempre apliquei diário de uso, né, muito relacionado, de certa forma, a como o usuário usou um aplicativo, uma ferramenta, geralmente quando a gente lança. Acho que é muito limitado a forma que eu, pelo menos, conheço e aprendi a fazer diário. E aí, entendendo que a mesma metodologia, a mesma origem, a gente pode aproveitar para outros meios, acho que foi muito enriquecedor para mim. O sampling, ele é muito bom, pelo menos eu estava lendo ali no livro do Thomas Sharon, para a gente pensar em roadmap, em pensar em questões de negócios, que foram justamente o que estava surgindo muito lá no BV durante a pandemia, e, além disso, comportamentos e necessidades. Então, a gente consegue ali, em curto período de tempo, ter muita informação em torno disso. O que a pessoa está precisando, quais são os comportamentos dela, e o que será que, pensando em estratégia, a gente está indo por um caminho A, será que esse caminho está certo? Então, acho que é a metodologia ideal e rápida para a gente validar essas questões. Acho que a chave do sampling é a repetição, né? Então, a mesma pessoa, ela vai responder a mesma pergunta várias vezes. Seja ali no mesmo dia, seja às vezes na semana, né? 2, 3 vezes na semana, ou até um período de 2 semanas. Então, ela vai responder várias vezes aquela mesma pergunta. E com isso, a gente vai ter mais certeza sobre aquela questão. Então, por exemplo, imagine que uma pessoa recebeu 5 vezes a mesma pergunta num dia. No final, a gente vai ter, e foram ali 20 candidatos, né, que a gente estava estudando, a gente vai ter, no total, 100 respostas sobre o mesmo tema em um curto período de tempo. Então, é muito diferente, por exemplo, de a gente soltar um formulário básico num período de pandemia, perguntando apenas uma vez uma questão e não sabendo se aquilo é exato, né? Então, acho que é muito disso, assim, a gente consegue ter uma profundidade maior que um formulário comum. É um formulário, não é uma pergunta beta que a gente vai fazer da mesma forma, mas a gente vai ter repetição disso. Como sempre, a gente consegue também, por exemplo, com essa repetição, entender quais comportamentos, quais fatores daquele comportamento são mais relevantes, que eu acho que é uma coisa que a gente pouco faz e tem em formulários no geral. E aí, partindo disso, acho que um outro conceito interessante é a questão da variância. Então, por exemplo, você me pergunta hoje qual é a minha cor predileta, eu posso falar que é vermelho. Mas a semana que vem eu posso falar que é amarelo. E eu sou bem assim mesmo, assim, cada período eu falo que a minha cor predileta é uma cor. Então, a gente precisa parar e considerar um pouco disso, ainda mais se tratando de formulário, e acho que também isso pode enriquecer muito as entrevistas em profundidade, de que tem dados que são variáveis, né? E considerar quais desses dados são variáveis no nosso dia a dia, de produto, de pesquisa, né? Enfim, e tudo mais, isso traz um enriquecimento da pesquisa bem considerável. E pensando nisso, em variância, eu pensei muito nas vezes que eu já fiz formulário com perguntas de comportamento e não considerei nem um pouco o quão aquela informação podia mudar daqui a uma semana, daqui a um mês, ou até mesmo de um dia para o outro. Então eu paro agora e penso em como às vezes eu posso não fazer um sampling toda vez, mas como acrescentar uma pergunta ali
enfim, em trabalhar os samples de outras formas, pensando em variância, digamos. Então acho que vale isso para a gente começar a pensar nisso. Nem diria que é o método, mas acho que um pouco do mind... Eu odeio essa palavra, mas meio que no mindset. Bom, mas como foi a minha experiência aplicando esse método no BV? Bom, acho que uma das grandes incertezas que o time tinha, ele já estava numa hora de definição de produto, mas não tinha certeza de quais players os nossos lojistas, nossos vendedores de carro indicavam mais e por quê. Quando a gente fala de quais players estavam sendo mais indicados, a gente não pode pensar e indicar em pesquisas de mercado como top of mind, né, o que vem à cabeça primeiro, e falar que é o banco X, o banco Y, ou pensar, de repente, a market share, qual banco está produzindo mais, está vendendo mais. Mas acho que essas duas métricas, de certa forma, né, essas duas pesquisas que geram essas métricas, elas não trazem o porquê disso, né? E acho que o sampling entrou para ajudar um pouco disso. A gente podia considerar as duas pesquisas, mas com o sampling a gente entende a profundidade do porquê o banco X e o banco Y são mais indicados, por assim dizer. Com o sampling lá no BV, eu perguntei 4 vezes qual banco as pessoas estavam mais indicando nas lojas e quais bancos elas não estavam indicando, banco e instituições financeiras. Bom, como sampling, lá no BV, eu fiz um estudo onde eu perguntei para as pessoas 4 vezes, uma série de perguntas, 4 vezes em 2 semanas, uma série de perguntas e para a gente entender um pouco desse cenário. Com isso, eu consegui ali uma fotografia de quais bancos as pessoas estavam mais indicando, quais bancos elas não estavam indicando ou indicavam menos, e com esse paralelo ter ali algum insight em torno disso. Então, acho que foi interessante, por exemplo, com isso eu consegui gerar 2 gráficos, né? 2 gráficos. Um gráfico eu tinha ali os bancos mais indicados, mas ele também aparecia nos bancos menos indicados. Então a gente tem ali né? É conflituoso. Mas o porquê disso? E aí o sampling também a gente conseguiu descobrir o porquê disso. Né, quais são as questões que fazem um público específico achar que o banco é um dos mais legais e está sendo muito indicado, e também um outro público distinto que não acha aí nada legal e por isso está indicando menos. Então, a gente consegue entrar nesses nuances dentro do sampling e eu acho isso muito interessante para uma pesquisa feita por formulário. Outra questão que surgiu, por exemplo, é que as pessoas diziam, os lojistas diziam, o banco X, ele pede mais informação, então por isso que ele está não estão indicando ele. Ok, e quando a gente foi olhar esse banco, na verdade ele pede as mesmas informações do banco que estava lá ganhando como queridinho, por assim dizer. E aí a gente, dentro também do sampling, a gente entendeu que o que estava ali diferenciando um e outro, né, porque que um estava sendo indicado e o outro não indicado, sendo que são os mesmos documentos, os mesmos dados que serão preenchidos, a quantidade não muda, era a questão visual. Então, o que estava sendo menos indicado, ele tinha uma estética meio Windows 98, um pouco mais assim, old fashion. E aí, pessoal, os lojistas falavam, não, esse banco pede muito dado. E aí, quando a gente foi ver, não, é só puramente estético. Como a estética impactou o comportamento dessa pessoa em torno de qual banco ela vai indicar. E eu achei esse insight assim, surreal. Então a pessoa já falava, aquele banco pede muita coisa simplesmente pela estética dele, não de fato pelos dados. Acho que assim, tinha assim, algumas hipóteses, mas a gente não tinha tanta certeza. Por exemplo, que as lojistas preferem indicar bancos maiores do que, por exemplo, as financeiras, né? Então eles também associam que as financeiras, além de ter condições piores para eles, para os clientes, são instituições que possuem as experiências piores também. Então, por ser menor, por ter menos capital de giro, então eles falam um pouco disso. E como também isso está relacionado à capacidade do banco de dinheiro também, para se pensar. Então, acho que foram várias questões que, para um formulário, eu achei bem interessante, assim, né? Eu não fiz isso numa entrevista de profundidade, eu fiz isso num formulário. Então, ter esses insights, para mim, foi muito enriquecedor. É claro que eu podia trazer aqui outros insights muito mais enriquecedores também, mas acho que os exemplos que eu trago aqui já dão uma luz no sentido de que esse método pode ser muito bem usado em momentos assim que a gente está vivendo hoje, ou em momentos que você não tem tempo nenhum para fazer recrutamento, para fazer pesquisa em profundidade. Então, acho que se você está nesse cenário, o sampling pode ser uma ótima forma de fazer isso. E pensando, ali eu usei um exemplo básico de 20 participantes, mas assim, é formulário. Então, se a gente tem uma base dentro da empresa enriquecida, que a gente consegue mandar, sei lá, para 15 mil clientes, o sampling pode virar uma pesquisa absurda, animal. Claro que você tem que considerar o tempo que você vai ter para analisar isso tudo, mas pode ser um estudo muito mais enriquecedor e muito mais até quantitativo, né, e representativo em termos de representação mesmo, de estatística,
do que esse estudo menor, assim, que eu fiz e mais direcionado. Então, acho que ele abre também outras possibilidades de pesquisa. E eu, particularmente, acho que vou aderir, mesmo que eu vou com a volta das entrevistas em profundidade e tudo mais, acho que pode ser uma pré-pesquisa, um pré-estudo para a gente parar e ir para a rua ou parar para entender, através de entrevistas, grupos de foco, ter esse sampling anterior para a gente conseguir, tá, a gente já tem esse conhecimento, a gente viu que, como sempre, a gente consegue sim uma profundidade de informação, até comparar e coisas que são contrárias, né, contraditórias, e entender isso. E a gente pode depois ter muito mais insumos para ir para a rua, né? Então eu vou para uma pesquisa de profundidade já com muita mais informação do que simplesmente só ir para a rua e não ter feito esse dever de casa, por assim dizer. Então acho que é um método bem versátil, eu não conhecia. Ele é muito parecido com o diário, vocês vão ver que depois na hora de fazer um formulário são várias perguntas abertas que a gente vai repetir várias vezes, e é super parecido com o diário de uso, mas a forma de fazer é um pouco diferente e abriu muitos caminhos para mim. Eu quero sempre ficar usando esse método como auxiliar ali para minhas pesquisas em profundidade ou de repente mesmo como principal. Além do sampling nessa pandemia, eu fiz também muitas pesquisas pensando ali focada em questionários, né? O sampling também foi um questionário, mas em outros, enfim, trazer outros insumos. Então, por exemplo, lá dentro, eu acho que outros exemplos que a gente pode ajudar é, por exemplo, renda. A gente nunca tem a renda mesmo da pessoa. Às vezes a gente tem o salário que a pessoa tem, mas como é que é a renda familiar dela? Então, como é que eu faço ali um formulário para entender isso, né? Acho que são algumas ideias de aplicação desses tempos ociosos que a gente tem, que a gente pode trazer informações que estão faltando, que vai agregar muito nos nossos projetos. Lá dentro, eu desenvolvi ali uma fotografia de como os nossos clientes estavam agindo durante a pandemia, né? Eu tinha mudado de comportamento de compra. Foi assim uma pesquisa mais pesquisa de mercado? Foi, enfim, e acho que é super válido, né? A gente também, às vezes, reconhecer que essa pesquisa de mercado vai trazer insumos pra gente. E aí foi o momento que eu fiz pesquisa de mercado também, fui lá, fiz, e agregou bastante, tanto para o negócio quanto com alguns aprendizados, algumas hipóteses que nós tínhamos do lado de UX Research também, né? Pensando em pesquisa de experiência. Então, acho que foram as duas coisas. Eu consegui dados mais de mercado, consegui dados através do sampling, e agora eu estou retomando, a gente começou a retomar um pouco dessas entrevistas, entreguei uma pesquisa agora, e assim, foi extremamente dificultoso, foi extremamente. O recrutamento foi difícil, as pessoas, como eu disse lá no começo, quando a gente liga, fala muito de dívida, ai meu Deus, eu tô devendo. Então foi uma abordagem muito difícil, foi muito, muito difícil recrutar as 8 pessoas que a gente conseguiu. A ideia era falar com muito mais, a gente só conseguiu falar com 8 pessoas. Mas eu percebo que, apesar do esforço, a gente está começando, está tendo uma retomada bem devagar, mas está tendo. Mas acho que ficaria de dica, e aí pensando em banco, que eu acho que é um pouco mais complexo, a gente precisa se adaptar aos meios onde o cliente está. Então, WhatsApp, outras formas de fazer pesquisa, né? Então, pensando em sampling, a gente pode soltar a pesquisa por WhatsApp, umas perguntas ali, todo de meio-dia eu vou enviar a pergunta para o cliente X, né? E aí já pego a resposta no WhatsApp Web e já tabulo. Mas em banco a gente não tem essas possibilidades, então a gente está um pouco mais distante, está muito preso ainda à ligação, às coisas um pouco mais tradicionais, e isso dificulta bastante o fazer pesquisa hoje. Então, acho que, de dica, eu abriria muito mais a mente nesse sentido, fazer pesquisa por WhatsApp, trabalhar outros métodos, sempre por WhatsApp ou por SMS, que seja no Messenger, enfim, ou cria um grupo no WhatsApp, no WhatsApp, é um grupo no Facebook que começa a trabalhar isso. Enfim, acho que tem muitas questões ali, muitas opções que no setor financeiro a gente não consegue trabalhar ainda hoje, ainda tem esse paradigma da gente ir e tentar convencer as pessoas da gente estar mais presente nos meios que o nosso cliente está hoje. E acho que a gente só tende a ganhar com isso, né? O cliente, ele sabe usar o WhatsApp, mas ele não sabe, por exemplo, entrar ali no programa que a gente usa lá no banco, que é o Teams. Então, é muito mais fácil entrar no WhatsApp do que entrar no Teams. E acho que é um pouco dessa linha, assim, que eu diria. Então, para concluir, eu acho que se você está precisando de entender as necessidades do cliente de uma forma fácil e rápida, eu super diria para você fazer um sampling. E se você tem uma base, né, já de clientes, trabalha com base, empresas que já têm bases de clientes, que você não vai ficar ali sempre indo na guerrilha ou assim, soltando esses formulários em grupos de WhatsApp,
Eu acho que se você tem essa base para fazer isso, é um método muito interessante, muito enriquecedor. É isso, gente. Foi isso que eu fiz durante essa pandemia em pesquisa.